Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 13 de maio. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Moro no STF. Bolsonaro diz que vai cumprir promessa. Segurança pública. Crimes violentos em queda no Vale. Mas taxa de homicídios é a mais alta do estado. O perigo que vem do céu. Balão cai no centro de São José dos Campos e atinge a rede elétrica. E o perigo no chão. Avião da Myanmar Airlines, fabricado pela Embraer, faz pouso de emergência em aeroporto internacional de Mandalay, na Birmânia. E o ouro do revezamento brasileiro e o título do vôlei Taubaté. É campeão. Essa e mais notícias depois do comercial. E Bolsonaro diz que vai indicar Sérgio Moro para a vaga no STF. A afirmação foi feita pelo presidente neste domingo em entrevista à Rádio Bandeirantes, comprovando a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A corte tem 11 ministros e a indicação dos integrantes é de competência do presidente da República, mas o nome deve passar por sabatina no Senado. A próxima vaga no tribunal deve ser aberta em novembro do ano que vem, quando se aposentará, aos 75 anos, o decano da corte, ministro Celso de Mello. Bolsonaro disse que firmou compromisso com o ministro e que vai honrar o que foi acertado, caso Moro queira ocupar a vaga e se for aprovado em sabatina no Senado. Abre aspas. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá vai estar à sua disposição, disse Bolsonaro. E a defesa do ex-presidente Lula recorreu da decisão do STJ de reduzir a condenação no caso do triplex do Guarujá de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses de prisão. Na petição apresentada, os advogados de defesa do ex-presidente pedem para que Lula deixe a carceragem da Polícia Federal em Curitiba e passe para o regime aberto. No recurso, alegam que o tribunal deixou de analisar algumas teses defensivas. De acordo com a defesa, o ex-presidente não praticou nenhum ato e não recebeu qualquer vantagem indevida para beneficiar a empreiteira OAS, responsável pela construção do imóvel. E o presidente Jair Bolsonaro disse também ontem, em entrevista também à Rádio Bandeirantes, que o governo vai fazer a correção na tabela do imposto de renda pessoa física para o ano que vem. Bolsonaro afirmou que orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a tabela do imposto deve ser corrigida no mínimo com a inflação. O governo também estuda aumentar os limites de deduções. Abre aspas. Hoje em dia, o imposto de renda é redutor de renda. Falei para o Paulo Guedes que, no mínimo, este ano, temos que corrigir, de acordo com a inflação, a tabela para o ano que vem. E, se for possível, ampliar o limite de desconto com educação e saúde. Isso é orientação que eu dei para ele. Espero que ele cumpra.
que orientação não é ordem, mas, pelo menos, corrigir o imposto de renda pela inflação, isso com toda certeza vai sair, afirmou Bolsonaro. A defasagem na tabela do imposto de renda pessoa física chega a 95,46%, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, agora em janeiro. O levantamento foi feito com base na diferença entre a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, acumulada de 1996 a 2018, e as correções da tabela no mesmo período. Desde 2015, a tabela do imposto de renda não sofre alterações. De acordo com o Sindifisco Nacional, a falta de correção na tabela prejudica principalmente os contribuintes de menor renda, que estariam na faixa de isenção, mas são tributados em 7,5% por causa da defasagem. E o governo prepara editais de concessão de serviços em parques nacionais. As concessões para iniciativa privada ocorrerão em 11 parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Segundo o Ministério do Turismo, a parceria público-privada será aplicada nos serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza. O primeiro edital foi lançado no final de agosto para o Parque Nacional do Pau-Brasil, que fica em Porto Seguro. Ainda serão lançados editais para os parques da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Itatiaia, no Rio de Janeiro, Caparaó e Serra da Canastra, em Minas Gerais, Jericoacoara, no Ceará, Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, Aparados da Serra e Serra Geral, além da Floresta Nacional de Canela, do Rio Grande do Sul. O processo de concessão está sendo conduzido pelo ICMBio, em parceria com os Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente. Segundo a pasta do Turismo, o objetivo das concessões é captar recursos privados para qualificar a infraestrutura dos parques, estimular o turismo e a preservação ambiental das áreas. A exploração dos serviços será por tempo determinado. No caso do Parque do Pau-Brasil, o prazo previsto para a concessão é de 20 anos. O valor outorgado para o total de 11 parques chega a quase 154 milhões de reais. E a previsão de geração de receitas é de 1,6 bilhão de reais. Dados do Fórum Econômico Mundial apresentados pelo Ministério indicam que 16,3% dos visitantes internacionais que estiveram no Brasil no ano passado foram motivados pelas atividades de natureza ou ecoturismo. O comentário do jornalista José Guilherme. Eis a questão. Sobre a entrega dos parques nacionais à iniciativa privada, eu penso que agora só falta mesmo algum grupo internacional ganhar as concessões. E a nossa soberania iria por água abaixo. Bom, temos visto frequentes descalabros do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um deles é o esvaziamento completo do IBAMA e do ICMBio. Algumas áreas de conservação ainda estão sem chefe depois de mais de 4 meses do início do governo. Áreas gigantescas. O site de notícias Intercept fez um levantamento que mostra que os fiscais batem ponto, recebem salários, mas não podem trabalhar. Alguns deles viraram
guardas patrimoniais dos postos avançados e só isso, por determinação do governo. Os números são reveladores. No ano passado foram apreendidos 25 mil metros cúbicos de madeira ilegal. 25 mil. Nos 4 primeiros meses de 2019, apenas 40 metros cúbicos, o equivalente a 10 troncos de árvores grandes, segundo números apurados pelo Intercept. E isso não tem nada a ver com queda no desmatamento. Salles segue uma determinação do presidente da República, que vê no meio ambiente um abominável território da esquerda, como se as árvores sangrando no chão fossem comunistas ou cenário de ficção. Pois é, Zé, e as universidades devem parar no próximo dia 15 contra a reforma da Previdência e contra o governo de Jair Bolsonaro. Estudantes, professores e servidores prometem paralisar as atividades nesta quarta-feira rumo à construção de uma greve geral no dia 14 de junho, convocada e aprovada em assembleias pelas centrais sindicais no ato do 1º de maio, contra a reforma da Previdência e os desmandos do governo. As manifestações já vêm acontecendo há pelo menos 2 meses, em forma de debastas, aulas públicas e reuniões. A UNE, União Nacional dos Estudantes, afirma estar rodando todo o Brasil para ajudar na organização da greve e que o movimento está mais maduro. Assim, alunos e professores pretendem derrubar a proposta de mudanças na Previdência do governo federal. Os estudantes e professores preparam o famoso esquenta para a greve geral do próximo dia 14 de junho, que pretende derrubar as propostas de mudanças na Previdência encaminhada pelo governo federal. A questão das universidades não está restrita a essa questão da Previdência e das questões do governo Bolsonaro. O foco da paralisação de amanhã é o corte de verbas para a educação. Para a educação, que vem... Né? É lógico que essas questões vão ser colocadas também, que é um conjunto de coisas, mas na paralisação do dia 15, que é muito barulhenta, porque todas as escolas do Brasil inteiro estão planejando manifestações, o foco é no corte de verbas para educação e ciência. Que veio aí se perpetuando nos últimos tempos, né? Continuamente. E o Brasil registra uma queda de 24% nas mortes violentas no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Isso quer dizer que o país teve 3.200 mortes violentas a menos em janeiro, fevereiro e março deste ano em relação a 2018. O número de assassinatos, porém, continua alto. De acordo com o levantamento, houve 10.324 mortes violentas no primeiro trimestre deste ano. Apenas o Paraná não informa os dados deste intervalo de tempo. Já no mesmo período de 2018, houve 3.552 assassinatos. Os dados apontam que houve 3.228 mortes a menos no primeiro trimestre de 2019 e que todos os estados do país apresentaram redução de assassinatos no primeiro trimestre. 4 estados tiveram quedas superiores a 30%: Ceará, Amapá, Sergipe e Rio Grande do Norte. Em números absolutos, o estado com a maior redução foi o Ceará, com 691 vítimas, a menos. O estado de São Paulo registrou queda de 5,8% nas mortes violentas neste primeiro trimestre, sendo
549 mortes nesse começo de ano. Esse número representa 34 mortes a menos que o primeiro trimestre de 2018. E o Vale do Paraíba seguiu o estado de São Paulo e teve o menor índice de crimes violentos de toda a série histórica. O número de crimes violentos registrados na região metropolitana do Vale do Paraíba durante o primeiro trimestre de 2019 é o menor para o período desde 2005, de acordo com os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De janeiro a março, a região acumulou o total de 2.383 crimes violentos, sendo eles roubos, homicídios, latrocínios, sequestros e estupros. Esse número dá uma média superior a 26 casos por dia. Em 2018, o Vale do Paraíba registrou 2.753 crimes violentos no primeiro trimestre. Ou seja, em 2019 houve uma queda de 13,43% no índice. Desde o início da série histórica, o maior número de casos de janeiro a março foi assinalado em 2014, com 3.600 casos. Apesar da queda no índice de crimes violentos, a RM Vale tem, desde 2010, a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes de todo o estado, além de ser a região recordista no número absoluto de assassinatos em todo o interior paulista. Em 2019, nesses primeiros 3 meses, foram 85 assassinatos. O comandante da Polícia Militar na região, o coronel José Eduardo Stanelles, afirmou que ações conjuntas têm coibido a atuação dos bandidos. No primeiro trimestre, a polícia prendeu 2.734 suspeitos no Vale e 358 adolescentes infratores. Abre aspas, a troca de informações tem propiciado à polícia estar no lugar certo e na hora certa, completou o comandante. Indiscutivelmente, um recorde que ninguém quer para a nossa violenta região aí. E durante patrulhamento da Força Tática no bairro Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos, na manhã deste domingo, policiais militares prenderam um traficante e 2 procurados pela justiça. Com 2 dos 3 homens, foi encontrado um tablete de aproximadamente 500 gramas de pasta base de cocaína. Em Caraguatatuba, a PM identificou um homem procurado pela justiça pelo crime de homicídio. Ele responde por furto e foi condenado a 16 anos de prisão. E a empresa Talentec será a nova fornecedora de equipamentos do COI, o Centro de Operações Integradas e Radares de Trânsito em Taubaté. A Talentec apresentou a menor proposta, 10 milhões de reais, no pregão realizado na última sexta-feira. O novo contrato terá aumento no número de câmeras do COI, de 130 para 160, atendendo promessa feita por Ortiz na eleição de 2016. Mas haverá uma redução no quantitativo de equipamentos de fiscalização do trânsito. Os radares passarão de 40 para 35. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. O ator e comediante Lúcio Mauro morreu no final da noite deste sábado, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, informou seu filho, o também ator Lúcio Mauro Filho. Conforme matéria do portal G1, ele estava internado na clínica São Vicente, na zona sul do Rio, há 2 meses com problemas respiratórios. Lúcio Mauro homenageou o pai... Lúcio Mauro Filho homenageou o pai ao postar um texto em uma rede social.
Ele escreveu que o pai teve uma vida linda, foi pioneiro, teve carreira vitoriosa e o influenciou. O corpo de Lúcio Mauro será velado hoje no Teatro Municipal do Rio. A cerimônia, aberta ao público, acontecerá das 9 às 14 horas. E olha só esta matéria. Um balão caiu sobre a fiação da rede elétrica na região central de São José dos Campos ontem. A rede precisou ser desligada para a retirada do balão. De acordo com os bombeiros, a queda aconteceu por volta do 12:30 na rua Francisco Rafael. A Polícia Militar Ambiental foi acionada, pois soltar balão é crime. A EDP Bandeirantes também foi acionada. Por sorte, ninguém se feriu. Que absurdo isso aí. É triste a gente ver essas coisas, né, Zé Guilherme? É crime, é um perigo imenso. Caiu aí no centro da cidade, você vê as imagens aí, caiu no centro da cidade, poderia ter caído numa várzea, numa floresta, numa reserva, ou mesmo causar um acidente maior numa casa, um incêndio aí. Então, por favor, eu não sei qual é o prazer nisso daí, mas se lembrem que a polícia está atenta e isto é crime, tá bom? Vamos ver aí. E um piloto da companhia Myanmar Airlines fez um pouso de emergência espetacular na manhã de ontem com um jato E-190 da Embraer após uma pane no trem de pouso. Os 89 passageiros e tripulantes a bordo passam bem. A proeza do piloto foi elogiada por especialistas da aviação civil birmanesa. O voo UB-103 da Myanmar Airlines pousou no Aeroporto Internacional de Mandalay, apenas com o auxílio dos pneus traseiros. Conforme matéria do portal G1, o vice-diretor do Departamento de Aviação Civil da Birmânia, Ye Tut Aung, disse que o piloto da aeronave tentou várias vezes baixar o trem de pouso, inicialmente por meio do computador de bordo e depois manualmente. Uma investigação foi aberta para determinar as causas da pane. A Embraer diz ter sido informada da ocorrência envolvendo a aeronave E-190 da Myanmar National Airlines. Abre aspas, todos os passageiros e tripulantes deixaram a aeronave em segurança. A Embraer está oferecendo sua total cooperação às autoridades de aviação para auxiliar na investigação, afirma a nota da empresa. E a Avianca do Brasil cancelou ao menos 12 voos desde sábado até amanhã, terça-feira. Conforme matéria do G1, a companhia ainda não detalhou ao público em geral a relação dos voos cancelados de quarta a sexta-feira desta semana. A atualização dos voos cancelados está na página da Avianca Brasil. A companhia aérea disse que tem entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Também informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências ou sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas. Segundo a ANAC, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados. Eles estão disponíveis para sua consulta no portal da ANAC. Reclamações podem ser feitas pela plataforma consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor. E o governo Felício Ramute prevê ampliar em 230% o orçamento em 2020 para o Decolar, que é o Programa de Desenvolvimento do Potencial e Talento, que ajuda exatamente no desenvolvimento de alunos considerados superdotados na rede municipal de São José dos Campos.
Esse ano, a verba para o programa é de R$ 30 mil. Para 2020 e também 2021, a gestão tucana prevê o orçamento de R$ 100 mil para o Decolar. Com o aumento, um dos objetivos é ampliar o número de alunos atendidos. Atualmente, são 157 estudantes de sexto e sétimo ano do Fundamental. A meta é ampliar o número de alunos em 40% a cada ano, chegando a 500 estudantes do sexto ao nono ano em 4 anos. Segundo o governo Felício, a ampliação da verba também possibilitará investimentos em pesquisas, formação para os gestores pedagógicos do projeto, aquisição de materiais para as atividades e trabalho com os alunos em campo. O Decolar foi implantado em 2007 na gestão de Eduardo Cury. Em 2012, quando terminou o governo tucano, o programa atendia cerca de 400 estudantes. O Decolar acabou descontinuado a partir de 2013 na gestão Carlinhos Almeida. O programa só foi retomado em 2018, no segundo ano do governo Felício. No último dia 2, o tucano enviou à Câmara um projeto para oficializar a criação do Decolar. Para a gestão tucana, a aprovação do projeto pelo Legislativo evitará que o programa seja esvaziado novamente. E após 7 meses aguardando o parecer da CETESB, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, lançou na sexta-feira a concorrência pública para as obras da via Jaguari, que liga a região norte ao centro da cidade. 3 empresas participaram do certame: Construções, Engenharia e Pavimentação Empave Limitada, DP Barros, Pavimentação e Construção Limitada e Cavalcante Construtora e Incorporadora Limitada. O edital de licitação tem valor de R$ 32,7 milhões. O pagamento será feito em convênio com o governo do estado, que investirá R$ 15 milhões. O prazo de entrega é de 18 meses. E agora atenção aí, você que precisa passar ali no trecho das obras do Arco da Inovação, aqui em São José dos Campos. Um trecho da Avenida Jorge Zarur, sentido Urbanova, já está interditado e permanecerá até às 17 horas do próximo sábado, dia 18. O motivo é a execução de uma caixa de passagem para drenagem pluvial. Por conta dos trabalhos, haverá uma alteração aí viária no local, interferindo principalmente o trajeto de quem acessa o condomínio Campo Alegre e a construtora Marconde César. No período das obras, o trecho da pista local entre uma concessionária e a construtora terá via de mão dupla, permitindo o acesso pela pista expressa da avenida. Então, fique atento aí, principalmente nos horários de maior fluxo. Aí. E a Mega Sena, hein? A Mega Sena deste final de semana premiou, veja bem, um ganhador, somente um, que levou o maior prêmio da história do sorteio. A Caixa realizou na noite de sábado o esperadíssimo concurso de número 2150 da Mega Sena, com expectativa de prêmio de R$ 289 milhões. E apenas uma aposta acertou as 6 dezenas. A aposta foi feita pela internet, mas a Caixa não divulgou em qual cidade foi realizada. As dezenas sorteadas foram 23, 24, 26, 38, 42 e 49. Este é o maior prêmio entre os concursos regulares da história. O sorteio foi às 20 horas em São Paulo e, de acordo com a Caixa, foram feitas, veja bem, 126 milhões e 300 mil apostas nas lotéricas do país e pela internet. A Quina teve 838 acertadores, cada um
vai ganhar cerca de R$30 mil. Outras 56.994 pessoas ganharam na quadra. Neste caso, o prêmio é de cerca de R$640. Olha só, a probabilidade de vencer em cada concurso varia, claro, de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em mais de 50 milhões de chances, segundo a Caixa. Para o próximo sorteio, a expectativa de prêmio é de 3 milhões. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já com mais notícias. Fique com a gente. A Prefeitura de São José dos Campos quer trazer de volta a virada cultural paulista para os palcos joseenses. O evento, realizado anualmente pelo governo estadual, conta com shows musicais, espetáculos de dança e teatro. A virada cultural deixou de ser sediada na cidade em 2016 por uma decisão da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida. Na época, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo alegou não ter recursos financeiros para arcar com a infraestrutura do evento, única contrapartida municipal para a realização da virada na cidade. Com a decisão, o evento passou a ser realizado na cidade de Taubaté. A retomada da virada cultural na cidade foi uma das promessas do prefeito Felício Ramute na campanha eleitoral de 2016. De acordo com a gestão municipal, a cidade vai se candidatar para receber o evento novamente neste ano e, como alternativa, planeja usar recursos próprios. Abre aspas, vamos aguardar o retorno e, se a virada vier, recurso não vai faltar. Caso isso não aconteça, vamos fazer uma virada nossa, sem depender do governo estadual, afirmou Aldo Zonzini, presidente da Fundação Cultural. A virada cultural paulista é realizada pela organização social Associação Paulista dos Amigos da Arte, através do governo estadual. E vamos ao esporte. Felizmente, começamos com uma notícia triste. Na sexta-feira, nós notificamos que haveria um jogo entre Taubaté Futsal e Intelli, em São Carlos. O confronto acabou não sendo realizado porque o árbitro auxiliar, Isildo Fabiano Bianchi da Silva, passou mal durante a partida e foi levado ao hospital. No trajeto até a Santa Casa de São Carlos, ele sofreu 3 paradas cardíacas e não resistiu. Por conta do incidente, a partida foi suspensa e será remarcada em data ainda não definida pela federação. E a capital nacional do vôlei tem um novo endereço e está exatamente aqui no Vale do Paraíba. O Vôlei Taubaté venceu o SESI no sábado em Suzano por 3-1 e conquistou pela primeira vez a Superliga Nacional. Este era o único título que faltava para o time da região, que já tinha conquistado a Copa Brasil 2 vezes e o Paulista 5 vezes, sendo que o último foi conquistado este ano em cima do próprio SESI. Na manhã de ontem, os campeões desfilaram de carro aberto pelo centro da cidade. Os jogadores e comissão técnica exibiram para o público o troféu de campeão nacional. Está de parabéns Taubaté aí pelo grande título, claro, também para todo o Vale do Paraíba. E mais resultados aí do final de semana. Empate com gosto de vitória. A Águia do Vale empatou com um Amparo pelo placar de 3-3 no sábado, fora de casa. Este foi o segundo empate seguido do time da região.
Com o resultado, a equipe de São José dos Campos segue na segunda posição do grupo, com 10 pontos conquistados. A Águia do Vale volta a campo no próximo sábado, quando visita o líder paulista em Jundiaí. Tudo igual, literalmente. O Atlético Joseense empatou com o líder paulista pelo placar de 1-1, na manhã de ontem no Martins Pereira. Ednan, de pênalti, marcou para o time visitante nos minutos finais da primeira etapa. Mas na etapa complementar, Igor Nazaré, também de pênalti, descontou para o time da região. Por conta da derrota do Mantiqueira em cima do União Mogi, o Tigre do Vale caiu para o 5º lugar no grupo 5 com 7 pontos conquistados. A equipe de Rafael Attili volta a campo no próximo domingo, quando recebe o próprio União Mogi, novamente no Martins Pereira. E a gente acabou dando até spoiler, né? Mas enfim, a Laranja Mecânica perdeu para os mogianos no placar de 3-1. Com o resultado, o time de Guaratinguetá cai para o 6º lugar na tabela, com 6 pontos conquistados, em uma campanha de 3 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. A Laranja Mecânica volta à ação apenas no dia 25, quando recebe o Paulista no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. E ontem a equipe formada por Rodrigo Nascimento, Derek Silva, Jorge Vides e Paulo André fez história no Japão e conquistou o título mundial no revezamento 4x100 masculino. Os brasileiros terminaram a prova com o tempo de 38 segundos e 5, apenas 2 centésimos à frente do quarteto americano, que tinha na equipe Justin Gatlin, atual campeão mundial nos 100 metros rasos. Os britânicos fecharam o pódio do 4x100 masculino com o tempo de 38 segundos e 15. De acordo com uma publicação da Federação Internacional de Atletismo, o tempo do time Brasil foi o melhor de toda a história da modalidade. Para lá de parabéns aos nossos meninos aí por essa vitória para lá de importante. E ao atletismo sempre dando um gosto de vitória ao Brasil, né, Zé? É muito legal. É muito legal mesmo, está de parabéns todo mundo aí. Agora olha só, filtro do Snapchat que transforma você em um bebê está fazendo sucesso na internet. Neste final de semana o app ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Não demorou para que começassem, claro, a usar a ferramenta para imaginar alguns artistas como criança. Olha aí, você vê a foto. Políticos, né? Até de político também, que não deixa de ser um artista também, né? Mas são aí o presidente. As fotos de Lula e do nosso presidente Jair Bolsonaro. Olha aí o Mourão, né? General Mourão. General Mourão, todo Mourãozinho. Mourãozinho de terninho, bonitinho. Olha lá, todo engomadinho. Aí nós resolvemos também entrar na brincadeira. Aí a nossa querida colunista da agenda do final de semana, a pequena Gabi Barreto, que está aqui, o nosso querido diretor aqui, Tá Zé bonitinho, Guilherme. hein? Você está bonitinho, está bem bonitinho. Nós já fomos jovens, né? E por fim, este que vos fala. Esse aí ficou melhor. Eu acho que ficou melhor. Mas eu reparei, você viu que com essa coisa de enxugar, né? Sobrou papada ali, ó. Sobrou papada, que coisa ridícula. Ainda deu o contraste da luz, ficou mais feio ainda, né? Ficou um negócio estranho ali. Ficou estranho. Mas olha, Mas é bonitinho. A bochecha é bonitinho. Campeã. Da próxima vez eu venho de gola olímpica. É isso eu aí. evito esse problema aqui no papo. Mas muito legal, uma brincadeira que rolou, você deve ter visto aí também. A gente encerra com esse tom de bom humor nessa segunda-feira, desejando uma ótima segunda, uma ótima semana, muita força e amanhã mais um Abre Aspas, logo cedo trazemos todas as notícias para você. Um ótimo dia e até amanhã.